Olá pessoal, sou Elbert, sou dirigente sindical aqui em BH e venho aí com mais uma crônica do fim do mundo, da nossa série. A gente está registrando esses vídeos aí, relatando nesse momento que a gente está vivendo, um momento histórico, com essa pandemia do coronavírus, uma crise econômica e também a crise política que se aprofunda cada dia. E a gente, infelizmente, tem que dar um peso quase igual para as ameaças, né? As ameaças que a gente está sofrendo devido à questão sanitária, devido ao surgimento desse vírus, e também a ameaça por parte do nosso executivo, né? do chefe do executivo, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro, e que, né, diariamente tem trabalhado para complicar a situação, para colocar a população em mais risco do que ela já se encontra, como, né, se não fosse o bastante a gente poder, né, simplesmente perder a vida, né, de uma hora para outra, né, devido a colocar a mão no rosto, né, passar a mão no rosto por ter se contaminado com o vírus, e a gente, né, precisando aí fazer isolamento social, precisando usar máscara, né, uma série de medidas que estão sendo tomadas por países no mundo inteiro e que o Bolsonaro ele, né, cismou que não pode ter no Brasil. E a gente precisa reabrir a economia, fazer de conta que está tudo normal, porque ele quer que seja normal, e arriscar a vida de milhões de brasileiros, principalmente os mais pobres. A questão do auxílio emergencial foi uma medida aprovada pelo Congresso Nacional, que seria um recurso para ajudar as pessoas mais pobres, as pessoas que não têm emprego formal, as pessoas que dependem aí do fluxo de pessoas, né, os ambulantes, as pessoas que se sustentam através de atividades precárias, né, de trabalho, que elas pudessem fazer o isolamento social com a garantia de uma renda mínima pelo governo. Isso já foi aprovado há mais de 20 dias, se não me engano, e até hoje, né, milhões de pessoas estão sem receber esses recursos, e cada hora é uma desculpa diferente, né? Agora, a última do ministro responsável, que é o Onyx Lorenzoni, colocou a culpa aí na Apple. Ele disse que a culpa pelo recurso não ter sido disponibilizado maciçamente é da Apple, né? Não dá nem para a gente levar isso em consideração, né, tamanho o absurdo de uma declaração dessas, né? Então, parece que o governo trabalha realmente no sentido de acelerar, né, a carnificina que vai ser com a reabertura aí do comércio, né, das atividades produtivas no Brasil, sem ter as condições objetivas para isso, né? A OMS já declarou e colocou as diretrizes, né, para quem quiser fazer a reabertura, e o Brasil simplesmente não tem nenhuma das condições colocadas pela OMS como pressuposto, né, como requisitos para poder fazer a reabertura das atividades, tentar retomar a normalidade. A despeito disso, o Bolsonaro vem trabalhando, né, com afinco para colocar na cabeça das pessoas que a gente não pode fazer isolamento social, que isso, né, prejudica demais a economia, que as pessoas vão morrer de fome, né, como se o Estado brasileiro não tivesse nenhuma responsabilidade em relação a isso, e está conseguindo incrivelmente vencer essa narrativa, né? Essa disputa pela narrativa está sendo vencida pelo Bolsonaro. A gente já tem 9 governadores aí colocando como um programa, né, a ser executado a reabertura das atividades produtivas, né, do comércio, e tentando impor uma normalidade que não existe, né? O Bolsonaro está conseguindo convencer aí os governadores, né? A gente teve há poucos dias uma carta que foi assinada por 20 governadores, se colocando, né, contra as atitudes do governo federal no enfrentamento a essa crise, né, inclusive com críticas aí a
aos ataques às instituições democráticas que o Bolsonaro vem fazendo nos últimos dias. E, apesar disso, apesar de alguns desses governadores terem assinado essa carta, né, simplesmente estão seguindo agora a orientação do governo federal, né, que é uma orientação genocida, né, que simplesmente descarta, né, a vida das pessoas, a vida dos brasileiros, principalmente os brasileiros mais pobres, que estão vulneráveis, né, muito mais vulneráveis aí a essa contaminação, né, a infecção por esse vírus, né, dadas as condições sociais em que elas estão inseridas. Então, hoje, né, a gente teve um evento, né, que parece ser uma mudança importante, né, no tabuleiro do equilíbrio aí das forças que sustentam esse governo, que foi, né, a quase demissão do ministro Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, né, o ex-juiz Sérgio Moro, aí, né, que fez o trabalho sujo de afastar o Lula das eleições de 2018 para possibilitar a eleição. A gente acredita que eles não achavam que seria o Bolsonaro, né, possibilitar a eleição de uma alternativa à direita, mas parece que o experimento deles deu um tanto quanto errado, né? Que surgiu esse aborto da natureza aí, que é o Bolsonaro no poder. Então, o Moro aparentemente pediu demissão hoje à tarde, né, mais ou menos por volta de 2 horas, e o motivo teria sido o anúncio pelo Bolsonaro de que ele trocaria o chefe da Polícia Federal, né, que é um delegado que foi trazido pelo Moro aí ao governo por ter laços antigos com ele lá em Curitiba. E aí, né, foi uma polvorosa, os veículos de comunicação todos tentando buscar informação, né, se realmente teria tido esse pedido de demissão. E agora a última informação que a gente tem, né, agora são por volta de 19 horas, hoje é o dia 22 de abril de 2020, né, a gente está meio fora do fuso aqui, 22 ou 23? 23 de abril, hoje é dia 23 de abril de 2020, então, nessa hora que eu estou gravando o vídeo, a gente não tem a confirmação da demissão, parece que a força-tarefa que foi destacada lá para reverter a situação conseguiu demover o ministro Sérgio Moro do pedido de demissão, mas aparentemente também Bolsonaro voltou atrás na mudança da chefia da Polícia Federal. E por que o Bolsonaro está querendo mudar a chefia da Polícia Federal nesse momento? É porque existe um inquérito, né, um inquérito que está aberto e que vai apurar, né, o patrocínio, aí, quem foi que organizou o ato contra o STF, né, contra o Congresso, que foi feito no domingo. Né? Aí sobre esse ato a gente falou no último vídeo, né, foi um ato em frente ao quartel-general do Exército lá em Brasília, em que o Bolsonaro participou e, né, fez ataques aí às instituições democráticas, né, e isso tem uma repercussão muito grave, né, muito séria aí entre os diversos atores sociais. E agora, né, depois, né, na segunda-feira, Bolsonaro já mudou aí o seu posicionamento, né, já mudou o discurso, já disse que ele era um democrata, né, que as instituições tinham que continuar funcionando, mas né, a gente sabe que isso é só para tentar se equilibrar no poder novamente, né, porque as instituições realmente tiveram uma reação muito ruim, né, a essa participação nesse ato por parte do Bolsonaro. E, né, aparentemente ele não está conseguindo fazer a manobra de uma forma tão rápida quanto ele gostaria, né, quanto é o costume dele, né? Ele consegue reverter as situações normalmente de uma forma muito rápida, mas parece que o desgaste interno no governo já está muito grande. E teve um
um evento em que o Braga Neto, né, que é o general aí que supostamente está assumindo o papel de comandante em chefe do quartel-general do Planalto, né, seria um presidente operacional. É um arranjo que foi feito aí, né, uma jabuticaba completamente inédita, né, na história da República. E ele fez uma reunião ontem e praticamente retirou, né, a autoridade do Paulo Guedes em relação ao programa econômico que vai ser implantado no país. Ele anunciou aí, na verdade é o PAC, né, mas eles estão chamando de Pro-Brasil, para não dar o crédito aí para o PT, e seria, né, um investimento aí por parte do Estado de 20 bilhões de reais, que, né, não é nada, né, não vai fazer cosquinha aí para a retomada da atividade econômica depois dessa pandemia, porque a situação vai ser realmente calamitosa, né, quando a gente conseguir voltar a trabalhar, né, num ritmo próximo daquilo que a gente fazia antes da pandemia. Mas, de toda forma, é uma declaração contrária aí a tudo que o Paulo Guedes prega, né, tudo que ele coloca aí como suas preferências na área econômica, que é basicamente destruir o Estado, né, acabar com qualquer tipo de intervenção do Estado na economia, para, né, deixar que o mercado atue livremente, né. É um discurso defasado, né, um discurso que ele aprendeu lá em Chicago na década de 70 e que já foi completamente superado, mas infelizmente Paulo Guedes está parado no tempo. Essa intervenção aí do Braga Neto na área econômica, né, realmente é uma questão que mostra uma mudança de rumo no governo, né, e o empoderamento, né, desse general que está, né, avocando para si várias áreas de atuação no governo. No Ministério da Saúde também teve, né, a nomeação de um general aí como o segundo no comando, né, que na verdade vai ser a pessoa responsável pelo ministério, porque o ministro que foi nomeado é uma nulidade, né, pelo que a gente está vendo, não vai fazer qualquer tipo de movimento para realmente tomar pulso, né, ter controle da situação. Está lá como boneco de ventríloco dos militares, né, do próprio Bolsonaro. A primeira, né, entrevista coletiva que ele fez, a única coisa que ele falou foi de reabertura, né, de programar a reabertura, e nenhuma palavra em relação a atitudes concretas para combater essa pandemia. Então, a gente está caminhando aí para uma deterioração, né, do cenário político, e realmente uma coisa que, né, vai agravar ainda mais o momento que a gente está vivendo, mas, né, pode ser que tenha alguma coisa boa por trás disso, né? Parece que o Bolsonaro está tendo mais dificuldade do que ele previa para conseguir contornar o desgaste, o nível de desgaste que o governo chegou nesse momento, né? A gente tem os militares, né, como grande força de apoiamento a ele, mas, ao que parece, não tem paixão, né, pelo projeto do Bolsonaro. Eles estão tentando fazer, né, as articulações para manter o governo, porque eles estão participando ativamente, né, da composição desse governo, dos primeiros escalões aí do governo, e é interessante para eles se manter nessa posição, mas, né, nos parece que o preço está ficando alto demais, né, para a caserna fazer esse papel aí de guarda-costas do Bolsonaro. Então a gente vai continuar acompanhando, né, vamos ver aí o desenrolar dessas questões, né, pelo que é o script do Bolsonaro. Provavelmente esse pedido de demissão vai se confirmar nos próximos dias. A gente deve ter aí, né, um retrocesso nesse momento, mas normalmente ele avança na posição para concretizar, né, o que é
o primeiro movimento que é feito, né? A questão do pedido de demissão por parte do Moro pode ter acendido uma luz, né, amarela aí para o Bolsonaro em relação à posição de fragilidade que ele está, né, dependendo muito aí do apoio da parte dos bolsonaristas, que na verdade foi transferência de voto do Moro para o Bolsonaro, e se ele perder esse apoio nesse momento, provavelmente ele cai aí na aceitação popular drasticamente, né? Então, ele vai precisar fazer algum movimento para tentar enquadrar o Moro, para trazer algum outro quadro para dentro do governo que possa lhe dar alguma sustentação parecida com o que o Moro está fazendo nesse momento, né, que a gente está vendo aí que é um papel essencial para a manutenção do Bolsonaro no poder. Então vamos continuar acompanhando aí, oportunamente a gente volta para trazer mais notícias aí, né, mais crônicas do fim do mundo. Beleza, gente? Vamos lá, vamos continuar em casa aí, né, na medida do possível. Vamos tentar resistir, né, a essas mudanças aí que os governadores estão querendo impor para a sociedade, que é de toda aí para a gente uma atitude irracional, né, que a gente não é obrigado a acatar nessas orientações, porque é colocar em risco a nossa vida, a vida de quem a gente ama. Então fica em casa. Tamo junto.